Você nunca vai ser 100% feliz. Eu falei isso aí mesmo. Você nunca vai estar 100% satisfeito com a sua vida. Sabe por quê? Porque a vida não tem uma linha de chegada. A gente cresceu muito sobrevalorizando a felicidade. Eu acho que a felicidade é um conceito muito superestimado, principalmente na nossa filosofia ocidental, ainda mais pensando numa época meio que pós-capitalista que a gente vive, mas não é da nossa época propriamente, não é dos anos 2000, anos 2010, 2020 que isso veio. É uma coisa que já vem sendo apresentada para nós a partir ali do pós-Segunda Guerra Mundial, e aí até a década de 70, e tem tudo a ver com a American Way of Life, toda aquela propaganda que o pessoal tentava vender. E uma das coisas que venderam muito foi essa ideia da felicidade e da felicidade como meio que o bem mais precioso, sabe? Aquela coisa de você perguntar para os pais de alguém, não, o que que você quer para os seus filhos? E a pessoa fala, não, eu só quero a felicidade dos meus filhos, que eu quero que eles sejam felizes e alegres e não sei o quê. E, na verdade, a felicidade é um conceito meio raso, se você for parar para pensar. E não é uma coisa que deva balizar a nossa vida completamente. Porque, querendo ou não, quando você pensa em felicidade, principalmente no conceito de felicidade de uma forma meio infantil, que nem muitas vezes é apresentado em um país que nem no Brasil, querendo ou não, que é uma coisa meio muito confundida com a alegria, com simplesmente com o hedonismo, com buscar o prazer a qualquer custo, muitas vezes, né? Muitas vezes é o que vem na cabeça quando alguém pensa em ser feliz, quando você fala de felicidade, sendo que na verdade a vida ela é cheia de altos e baixos e você não tem como estar na euforia o tempo todo, até porque se você estiver sempre na euforia, sem você ter momentos de tédio ou momentos de tristeza, você não tem nem como saber que aquela euforia é tão boa, sabe? É por isso que também muitas vezes pessoas que têm tudo, quando você tira qualquer coisinha delas, elas surtam, porque para elas a ideia de não ter algo, a pessoa é tão mimada, é muito fácil você ver crianças, né? Mas assim, pessoas maiores, assim, adultos já, até muitas vezes até pessoas velhas, né? Pessoas ali com mais de 50 anos, aquelas madames, elas simplesmente surtam quando uma coisinha mínima acontece, que sai do planejado, que elas se sentem menos bem tratadas do que elas estão acostumadas, do que elas gostariam de ser, e elas surtam. E, na verdade, né, o mesmo o conceito de felicidade que é tão deturpado, a gente tem que pensar numa questão de um contentamento mais de longo prazo, de que não tem como você estar feliz o tempo todo, que é até falso, é estranho, né? Claro que tem gente que realmente consegue não se abater tanto com as coisas, consegue ter uma visão mais positiva do mundo, da vida, e não é disso que eu tô falando. Pelo contrário, eu acho que é muito bom você ser assim. Eu já fui uma pessoa muito mais pessimista, por exemplo. E se você consegue mudar um pouco o jeito de pensar, o tal do mindset, né? Para tentar ser mais otimista, mesmo que às vezes de uma forma pouco realista, ou uma forma realmente surreal até às vezes. Às vezes é bom você meio que fazer uma lavagem cerebral em você mesmo, para você tentar pensar que você merece coisas que você acha que você não merece, ou que assim, que você consegue fazer coisas que você achava que você não conseguia, porque senão você acaba sendo tolhido sim pelas crenças limitantes que te foram impostas quando você era criança, porque alguém te falou que aquilo não era pra você, né? Porque não, na nossa família não é, né, não é pra gente essas coisas, sei lá, fazer faculdade? Não, imagina. Imagina, você é só um Silva. Isso aí não é pra você. Não. Não, pera, você quer trabalhar naquela empresa? Não, aquela empresa não. Aquela não, 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 não. Nossa, não, não, imagina, você tem que se contentar com algo menor, pô, seja realista. E eu odeio quem fala isso. Eu odeio quem fica querendo botar
É lógico que a realidade uma hora se impõe na vida das pessoas, mas você ficar querendo puxar para baixo, sabe? Meio que nem aquela metáfora do balde de caranguejos, que se um dos caranguejos começa a tentar escalar para cima, vem os outros e puxam ele para baixo de novo. Então, realmente, a gente começou falando da felicidade, né? Agora eu já entrei nessa parte também. Que não era nem o conceito principal que eu queria abordar nesse vídeo, mas, enfim, isso parte para a próxima parte, que era justamente que às vezes a gente cresce com algumas crenças que entram na nossa cabeça, ou porque alguém falava alguma coisa, ou pelas atitudes das pessoas, pelos exemplos que a gente tem acesso. E antigamente a gente tinha acesso geralmente a exemplos que estavam mais próximos de nós. Mesmo se você tivesse algum exemplo da ficção, se você tivesse algum exemplo de filmes, de novelas, de coisas assim, você sabia que era uma coisa mais distante, que era ficção. Então, não era que nem hoje, que você vê na internet gente que parece com você muitas vezes, e gente que fala como se a vida fosse muito mais fácil do que ela efetivamente é, como se você conseguisse pegar um celular e ganhar muito dinheiro muito rápido, muito fácil. Não que seja impossível, mas assim, é 1 em 1 milhão que realmente consegue dessas coisas, e muitas vezes a base de picaretagens de diversas formas, como você com certeza já sabe, já viu muitas vezes e não precisa nem falar. Mas mesmo assim, mesmo que você seja uma pessoa feliz, mesmo que você esteja num nível legal, né? Sei lá, você consegue meter um shape da hora, um shape que você sempre quis ter, você, sei lá, você emagreceu ou você ganhou massa, ou você chega no emprego ou consegue ganhar um salário legal, ou abrir o seu negócio, sei lá. Você chega num nível que você achava legal, você comprou um carro que era o carro dos seus sonhos, e aí você fica muito feliz, né? No dia você fica, nossa, que maravilha, que sonho realizado de comprar esse carro, que sonho realizado de comprar esse computador, de fazer essa viagem, seja lá qual for, sabe? Passar numa prova, não importa muito. Cada um tem seus sonhos, tem, né, sua história de vida, mas aí você chega, você fica muito feliz naquele dia, e aí naquela semana você ainda tá muito feliz, e eu lembrei agora de quando eu passei no vestibular, assim, que foi uma euforia muito grande nos dias logo depois que eu passei, e você indo fazer a matrícula, e as primeiras festas e tal. Só que uma hora você vê que sempre tem um nível acima, sabe? Sempre tem alguém, por mais que você esteja com o melhor shape da sua vida, vai ter alguém com um shape melhor. Por mais que você esteja ganhando mais dinheiro do que você já ganhou no resto da sua vida, vai ter alguém que ganha mais do que você. Por mais que você tenha a namorada mais linda, maravilhosa, amorosa do planeta, pode ser que um dia você veja que a grama do vizinho é mais verde. E isso também é muitas vezes é uma ilusão, em alguns casos assim, mais, né, de relacionamentos assim, muitas vezes a gente só vê a parte que convém. Mas nessas coisas mais palpáveis, materiais, bom, de certa forma também, né? Porque aí você vê, ah não, mas tal pessoa tá com um carro melhor que o meu. Tal pessoa tá com um carro que custa 50 mil a mais do que o carro que eu comprei. Ou mais até. Mas você não sabe que na verdade o cara tá todo endividado, que ele tá, sabe, vai perder a casa dele, vai ser despejado porque ele não consegue pagar o carro. Tem coisa que a gente não sabe. Sabe, a gente olha, às vezes as pessoas olham no Instagram aquela beleza toda, toda aquela felicidade, aqueles casais perfeitos, com os filhos perfeitos. Mas a verdade é, o que acontece dentro de casa, não tem como a gente saber. Sabe, eu até tinha pego uns livros aqui que eu queria falar sobre alguns conceitos deles. E eu tô fazendo isso aqui totalmente improvisado, tá? Era pra fazer um vídeo sobre outra coisa. Não sei nem em qual ordem que eu vou subir esses vídeos. Mas, sei lá, me deu esse estalo de falar sobre essa coisa de que você nunca vai conseguir ser plenamente feliz, que é uma coisa meio ilusória isso. Mas me lembrou desse livro aqui, que tem uma das frases de início de livro mais emblemáticas e mais famosas, que com certeza você já ouviu, ou a frase em si, ou uma paráfrase dela, tem tudo a ver com isso,
que é simplesmente: todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. O que isso quer dizer, né? Nesse contexto que a gente está falando. Porque, no caso também, né, o Tolstói, a Ana Karenina, ele tá falando de uma época ali da burguesia russa, não chamava nem burguesia, na verdade, né, da nobreza mesmo, russa ali do final do século XIX, 1850 pra frente, assim, como que era, é uma época dos czares ainda, né, e querendo ou não, a nobreza sempre viveu muito de aparências, de você querer mostrar que você era mais do que você realmente era, do que você tinha mais do que você tinha, né, e, sei lá, lembrei da fama, da coisa dos old money recentemente, né, o pessoal também tava falando muito, mas enfim, toda família feliz é igual, num sentido, e toda família triste é triste da sua própria forma, né? Aquela coisa também que de perto ninguém é normal, que na verdade mesmo as famílias mais felizes, as famílias que parecem mais felizes, se você olhar por dentro, se você olhar de perto, eles também têm os problemas deles, eles também brigam, embora possam brigar menos, embora óbvio que é diferente. Mas muitas vezes as pessoas acabam fazendo coisas para manter as aparências, né? Às vezes os casais que deveriam ter se separado 20 anos antes se mantêm juntos, às vezes dormindo em quartos separados, porque eles têm esse luxo, né? Tem até casas separadas. Ah, um viaja muito, você sabe, o fulano ele trabalha, ele viaja muito a trabalho. E aí a mulher fica reformando as casas e viajando também, e comprando obras de arte. Enfim, isso num nível mais alto, né? Mas em níveis mais baixos acontecem outras coisas também, né? Às vezes cada um tem seu amante, e né, cada um olha pro outro lado, quando todo mundo sabe que alguma coisa errada acontece, mas a gente varre para baixo do tapete e finge que não acontece. Isso é sobre a questão das famílias, né? Que de perto ninguém é normal, mas enfim, é da condição humana, né? A gente eu tô fazendo meio que um pot-pourri, assim. Espero que não esteja te deixando irritado, porque pareça que eu não me preparei tão bem quanto eu poderia pra fazer esse vídeo. Realmente não parei, porque eu não tava esperando falar sobre isso hoje. Mas começou a vir um monte de coisa na minha cabeça e eu resolvi falar sobre isso. Mas basicamente, assim, se você quiser só um insight, é da condição humana a gente não ficar 100% satisfeito. E é da condição humana a gente querer mais, porque a gente se acostuma. É é uma coisa muito estudada cientificamente. Se você procurar, tem vários estudos que falam sobre isso, que você realmente você se acostuma com as coisas. E é empírico, né? Não precisava nem estudar. Tem coisas que sinceramente não precisava nem de estudos para você comprovar. Mas você acostuma, você compra uma coisa nova, dali algum tempo, pode ser uma semana, pode ser um mês, você se acostuma. Por isso também que o pessoal fala tanto, você precisa ter gratidão pelas coisas. E realmente ajuda, né, em um sentido que às vezes você esquece quantas coisas que você já passou, quantas coisas, sabe, eu tive que lutar para me formar em tal faculdade, eu tive que lutar para conseguir tal emprego. Pensar, nossa, 5, 10 anos atrás, quanta coisa que hoje pra mim é banal, que não seria, quantas coisas que eu fiz, ou que eu tive, ou pessoas que eu conheci, ou ideias, ou enfim, que pra mim seria um sonho naquela época e hoje pra mim são cotidianas. Enfim, queria falar também um pouco, eu nem lembro porque que eu peguei esse aqui. Esse livro é muito bom também, Morra Sem Nada, do Bill Perkins, que é sobre, assim, você pensar. Na verdade, esses dois livros meio que são o mesmo conceito, só que de formas totalmente diferentes, né? Esse aqui é o 4.000 Semanas, 4,000 Weeks. É o subtítulo, né? Gerenciamento de tempo para mortais. Porque a gente é mortal, a gente esquece que a gente é mortal, mas todo mundo vai morrer um dia, e a gente tem que lembrar disso. E aí, se a gente ficar pensando que a gente tem que ser feliz o tempo todo e assim, pensar na felicidade como hedonismo, como grandes emoções, como, né,
como se a felicidade sempre tivesse que ser uma grande coisa, é um caminho pra gente ficar deprimido, ficar triste, porque é impossível simplesmente você estar o tempo todo no pico. E, embora eu tenha pego esses dois livros aqui, agora falando disso me lembrou de uma história que eu acho que é muito mais legal de contar do que sobre isso aqui. A gente pode deixar isso para outro vídeo. Que tinha uma série que chamava Blue Mountain State. Eu acho que é uma série que não é tão famosa, que ela só teve 3 ou 4 temporadas. E foi ali em torno de 2010, 2011, mais ou menos, que fizeram essa série. Hoje em dia ela seria cancelada, com certeza, porque é um humor muito pesado para o que o pessoal acostumou hoje em dia. Mas, basicamente, a premissa da série era sobre... Tinha um principal, claro, né? Mas era sobre um futebol de... Oh, meu Deus. Era sobre um time de futebol americano universitário. Né? O Blue Mountain State. Era a faculdade Blue Mountain State. E aí você tinha o Alex, que era o personagem principal, que... Ele era um quarterback, ou seja, é o jogador principal, né, o que arremessa para fazer os touchdowns. Ele comanda o time. Às vezes traduziam antigamente como zagueiro, porque back, né? Mas não tem nada a ver. Ele é o camisa 10, basicamente, do futebol americano. E na primeira temporada, ele chegou para ser reserva do time. Só que eventualmente vai passando o tempo e ele vira titular. E tem um jogo que ele joga muito, que ele joga assim absurdamente. Ele faz, sei lá, 6 touchdowns. Touchdown, né? Pra quem nunca viu futebol americano, é uma jogada que você faz 6 pontos, depois você pode fazer mais 1 ou 2. É assim, é tipo fazer um gol no futebol normal. É a jogada mais importante que tem. E o quarterback, sendo camisa 10, ele é o jogador mais importante, né? E ele fez tipo 6, 7 touchdowns no mesmo jogo, assim. É uma coisa absurda, isso aí não existe, tá? É jogo assim, pro cara lembrar pro resto da vida fazer isso. E aí o episódio chamava The Peak, ou seja, o pico, né? O ápice da vida. E aí, obviamente, tem uma festa muito louca. Na verdade, até, a torcida ficou tão maluca, né? Que as torcidas de futebol americano universitário nos Estados Unidos, o pessoal enche a cara, fica muito louco nas principais escolas, né? E aí, num jogo desse, que os caras jogaram muito, os caras ficaram tão loucos que teve, assim, como que traduz riot em português mesmo? Não é rebelião, é assim, tava uma loucura, assim, tava, sabe, tava até perigoso que a polícia meteu um toque de recolher ali, mandou a galera ir pra casa, que não era pra ter festa, que tava todo mundo muito louco, era perigoso mesmo. E aí fizeram uma festa em uma república de meninas e chamaram o Alex, né? E ele acabou levando o Sammy, que era o melhor amigo dele. O Sammy era o melhor amigo tontão, meio Nelson dele, só que era melhor amigo de infância, então ele acabou indo junto. E aí eles estavam conversando, né, uma hora assim, que assim, aquela festa maravilhosa, né? Tipo, 30 meninas, só eles de cara. Vocês imaginam como que não tava a cabeça dos caras. Só que uma hora eles param pra conversar só os dois. E aí eles estão conversando ali, né? E o Alex chega na conclusão, cara, eu cheguei no pico, eu cheguei no ápice. E aí o Sam fica tipo, não, mas como assim, no ápice? Ele não, cara, porque, ó, eu sei que eu não vou ser jogador profissional mesmo, que ele talvez até tivesse a habilidade suficiente, mas não era a pretensão dele, que ele sabia que ele não tinha disciplina, que ele não ia querer se submeter a tudo que você precisa pra virar um atleta profissional, né? E ele falou, cara, eu vou me formar aqui e tal, no máximo, depois eu vou virar um professor de ensino médio, alguma coisa assim, de educação física. Mas não vai passar muito disso. Então, realmente, hoje é o pico da minha vida. É o ápice, né? É o grande finale, é o grande dia da minha vida. E ele ficou assim, e aí bateu uma bad, né? Porque ele pensou, cara, e agora? Tipo, esse é o dia, é o melhor dia da minha vida. Mas, e daí? E depois? E aí o Sam ficou, não, mas que isso? Não é porque você tá no pico que você não pode ter outros picos ainda maiores. Mas assim, por definição, o ápice é o melhor dia, né? Não tem como você passar do ápice. É que você não tem como saber
quando que vai ser o ápice da sua vida. Isso é uma das grandes belezas da vida. Porque você não sabe. Pode ser... Pode ser que você já tenha passado pelo ápice da sua vida. Você já parou pra pensar nisso? Não pra você ficar triste de imaginar isso, mas tem uma chance que você já tenha passado pelo dia que você esteve mais feliz, pela época que você esteve mais feliz. E às vezes também, de jeito nenhum, eu vou falar isso pra você querer diminuir a sua ambição ou algo assim, tá? Mas às vezes você passa por uma fase que você tá muito bem, ou que você realiza um sonho, sei lá, você vai morar fora, alguma coisa. É muito comum quem vai morar fora isso acontecer. E aí você acaba chegando num ponto que você sabe que lá fora não é essa Coca-Cola toda. Tem vantagens, mas também tem desvantagens. Mas ao mesmo tempo, às vezes você não consegue se conectar ou se abrir com as pessoas que ficaram, porque elas também não vão entender a sua perspectiva. Porque elas ficaram o tempo todo. E também, lá fora não precisa ser fora do país também, tá? Se você é do interior e vai pra uma grande cidade, também pode acontecer algo parecido. E aí você chega e aí você vê que as pessoas, né, da sua família, seus amigos próximos, de casa, eles ainda estão vivendo mais ou menos a mesma vida que eles estavam. Talvez mudou uma coisinha ou outra, trocou de carro, mudou para um apartamento um pouco maior. Mas assim, mais ou menos a mesma coisa. A mentalidade não mudou muito. E para você, né, que passou por uma coisa drástica, as coisas são muito diferentes para você. A sua visão é muito diferente do que era. Então, às vezes é meio doloroso também isso aí, né? E às vezes você tem essa constatação de que você chegou nesse pico, né? Às vezes você foi para fora e voltou. Mas ao mesmo tempo, você também já sabe que lá fora não é tudo isso, não que não tenha muitas vantagens, que nem eu já falei, que você, né, possa ganhar dinheiro, ou que possa enriquecer culturalmente, né, de conhecer lugares, uma língua nova, sempre tem vários pontos a se ponderar. Mas digamos que você foi e voltou, e talvez você possa até ir, voltar, ir de novo, mas meio que sempre vai ficar essa coisa, sabe? Você meio que dividiu a linha do tempo da sua vida em duas ou em mais vertentes, e, e talvez você já tenha chegado no pico. Talvez você esteja, que é uma coisa até comum, né? Nas crises de um quarto de idade, que o pessoal chama agora, né? Para quem tem uma crise em torno dos 30 anos, mas tem a crise de meia-idade, que era geralmente em torno dos 40, 50 anos também. Acho que, na verdade, o pessoal tá tendo a crise mais cedo. Inclusive aconteceu comigo também. Mas você meio que chegar num ponto que você fica, tá, mas e agora, né? Será que o pico da minha vida foi quando eu tinha 20 anos, que eu tava na faculdade e, né, me sentia bem porque eu tinha um senso de identidade forte, porque eu tava fazendo aquele curso e eu tava feliz comigo mesmo, porque assim não tinha como eu estar muito melhor do que aquilo naquela época da minha vida, pelo menos na minha cabeça. E tava indo pras festas e tal, e tendo aquela validação do sexo oposto, ou do mesmo sexo, se você gostar, tanto faz. Né, você chega numa certa idade, você pondera as coisas, você pensa, cara, mas será que eu fui por esse caminho? Será que eu não devia ter ido por aquele outro ou por aquele outro? E talvez uma coisa pra você pensar, pra você não ficar tão triste, talvez, é isso, é que você nunca vai ser plenamente feliz, você nunca vai poder viver todos os caminhos, todas as possibilidades da sua vida. Você pode até imaginar muitas delas, mas é como se tivesse vários caminhos paralelos, várias realidades paralelas que a gente pudesse viver na nossa vida. E tem gente que acredita que a gente efetivamente vive, né, várias realidades paralelas, que você consegue até acessar outras realidades, outros universos paralelos. Aí vai depender de quanto você gosta de acreditar nessas coisas, quanto você gosta de pensamento mágico, enfim. Mas independente disso, sim, tem vários caminhos que você poderia ter tomado, inclusive alguns deles você poderia nem estar mais aqui. Já parou pra pensar nisso? Pense nisso.
Enfim, como encerramento para esse vídeo, queria deixar essa reflexão para você, sabe? Para você pensar um pouco. Eu preciso ser feliz o tempo todo? Por que que eu botei na cabeça esse negócio de que eu preciso ser feliz o tempo todo? Se não tem como, simplesmente assim, muitas vezes o caminho... Como que é a frase? Tem uma frase muito boa sobre isso. Que é, acho que é tipo, o caminho pro paraíso parece o inferno e o caminho pro inferno parece o paraíso. Porque para você conseguir grandes coisas, assim, coisas positivas, né, ter boa saúde e tal, você precisa fazer muitos sacrifícios às vezes. Sacrifícios assim, né? Para quem é muito hedonista, vai ver como sacrifício, mas não necessariamente você precisa interpretar as coisas como sacrifício. Mas você precisa fazer exercício, você precisa comer bem, né? Que comer bem, no caso, seriam alimentos que são densos em nutrientes, ou seja, tem muito nutriente em relação às calorias. Mas claro que também não adianta você querer só se punir e fazer as coisas só pra você... Sabe, é muito fácil também você entrar num modo assim... Ah, eu preciso tomar o banho gelado, eu preciso acordar às 3 da manhã, eu preciso sofrer o máximo possível porque você acha que vai correlacionar diretamente o tanto de sofrimento que você vai ter com o quanto você vai ganhar. E não tem nada a ver. Você não é diretamente proporcional. Depende de diversos fatores, e entre eles a sorte. Enfim, se você quiser, a gente pode falar um monte de frase de efeito, aquelas coisas, se trabalho duro desse resultado, o padeiro era milionário, aquelas coisas todas, a gente pode falar, se vocês quiserem, assim, a gente pode falar quantas frases de efeito forem necessárias, né? Mas, enfim, pensa nisso, e enquanto você pensa, eu vou pedir pro nosso grande amigo algoritmo do YouTube deixar aqui o próximo vídeo, se você tiver a fim de ver mais um vídeo comigo falando, claro. Vou deixar aqui um vídeo para você assistir, que o nosso grande amigo julga que é o próximo vídeo que você precisa assistir. Quando você estiver pronto, assista esse vídeo, blá blá blá. Enfim, obrigado por assistir. Tamo junto, é nóis.